Desculpa, estou tendo dificuldade com rinite hoje, mas a gente vai conseguir. Não vou reclamar porque estamos vendo a dificuldade do Paulo e é um pouco mais difícil. Então, mas desculpa, precisei parar o vídeo. Mas em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo sabe que ele é um apóstolo, ele declarou que ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Ele não precisa provar isso, mas ele vai provar através da forma que ele está vivendo. Então, ele fala isso em versículo 1, e agora ele vai usar a carta, a explicação disso nessa carta toda. Esse é um apóstolo. Ele sabe que as pessoas estão falando mal dele, falando que ele não é um apóstolo, que ele não tem chamado, que ele só sofre o tempo todo, que esse não é o ministério de um apóstolo. Então ele declarou que ele é, e ele sabe quem ele é, ele tem certeza do seu chamado, e ele vai mostrar como é ser um apóstolo. E por que você pode confiar que ele é um apóstolo? Por que você pode ver que ele é um servo de Deus e como todo servo de Deus deveria ser. Então, basicamente, ele está se defendendo nesse livro. Ele vai gastar muito tempo nesse livro falando sobre seus sofrimentos, sobre suas dificuldades, mas como isso é, na verdade, uma prova do seu chamado. O chamado de ser um discípulo de Jesus, de ter um chamado de Deus de servo, não é fácil. Vamos olhar em Lucas capítulo 14. Não quero gastar muito tempo nisso, porque para explicar isso já ia demorar mais, mas só para entender bem rápido. Lucas 14, 25, eu acho que eu vou ler talvez até o final do capítulo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, voltando-se para eles, ela disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Já começou difícil, né? E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não melhorou. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, se você quer ser um discípulo, você tem que saber que vai ser um sacrifício, você tem que saber que você vai poder terminar essa obra. Difícil. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro reino, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? É interessante aqui. Vamos continuar. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Amém. É interessante, versículo 31, ele fala: ele vai para a batalha com 10.000 contra 20.000. Então, ele já está indo para uma batalha que, se não for algo espiritual, não for um milagre, ele vai perder nessa batalha, ele vai morrer, ele não vai conseguir. Muitas vezes, sendo discípulo, sendo servo de Deus, a gente vai para a batalha assim, né? Se não for Deus, eu vou perder nessa batalha. Eu não tenho como lutar nessa batalha sem a força de Cristo. Se a gente não está preparado para renunciar tudo em nome de Cristo, a gente não pode ser discípulo. Difícil. Depois ele fala: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o sol, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu não quero gastar muito tempo aqui, porque eu sei que tem muita coisa aqui.
Mas a ideia principal é que ser discípulo é um sacrifício. Não é fácil, você tem que estar preparado para isso. Sabemos que quando ele fala sobre amar essas outras pessoas, não é que você não pode amar seus pais, sua mulher, seus filhos, seus irmãos. Não é isso, não é que você não pode amar. É que quando você ama pessoas em primeiro lugar, você vai amar de uma forma natural. Porque eu amo, lembra que o amor... existe essas outras palavras de amor, né? Existe esse amor Filadélfia, que é o amor um amor filéu, né? O amor de um irmão. Existe o amor dos pais, existe o amor de proteger, existe esses outros tipos de amor, mas é um amor natural. O amor ágape é um amor que vem de Deus, é um amor que é maior que os outros amores. E lembro de Oséias, que foi chamado para casar com uma mulher prostituta. Ele recebendo o amor de Cristo, o amor de Deus na vida dele, ele foi capaz de fazer o impossível. O que nós precisamos entender é que quando nós amamos Deus em primeiro lugar, não é que a gente ama menos, mas a gente tem mais capacidade de amar da forma certa. Quando nós amamos nossa família em primeiro lugar, ou qualquer outra coisa em primeiro lugar, a gente está usando um amor natural. Quando na verdade nós precisamos de um amor sobrenatural. Nós precisamos de um amor que vem de Deus, que não depende da resposta da pessoa. Porque o amor natural depende da pessoa. Mas o amor de Deus não depende da resposta. É um amor que está pronto para sofrer e continuar sofrendo e vai continuar amando mesmo que está sofrendo, mesmo que a pessoa não respondeu da forma que eu queria. Então, eu preciso em Jesus estar preparado para sofrer porque eu tenho amor ágape. Eu amo mais agora em Cristo. Então, não pensa sobre isso como alguém que agora que eu tenho Jesus, eu só posso amar Jesus e não posso amar as pessoas. Não é isso. Ele nunca ensinou isso. Em Jesus, nós temos que amar ainda mais. Mas o amor que vem de Deus é o único amor que é capaz de continuar amando, mesmo sendo rejeitado, mesmo quando as pessoas não respondem bem com o amor. E a gente precisa desse amor. Hebreus capítulo 11 vai mostrar uns exemplos de pessoas que viveram dessa forma, viveram como sacrifício. Cada uma dessas pessoas tem uma história, a gente podia ver o sofrimento, a dificuldade na vida de cada um deles e olhar para esse exemplo de ser o discípulo de Jesus. Sempre vai ter um preço. A gente não tem tempo para fazer isso no nosso estudo hoje, mas é um estudo bem legal. Mas o que eu quero ver é versículo 33, Hebreus 11, 33. Vou ler 33 e 34. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É esse tipo de fé que nós precisamos hoje para fazer essas coisas grandes, mas ele colocou uma frase aqui que é muito importante para todos nós que queremos ser servos de Deus. Ele fala, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. Paulo vai falar sobre isso aqui nesse livro. Nós precisamos ser fracos em nós mesmos, quando nós pensamos que nós somos fortes, a gente está pronto para cair. Ele tinha falado no último livro, em 1 Coríntios. A gente não pode ir para a batalha pensando que eu tenho a força, que eu sou suficiente. Eu preciso saber que eu preciso de Deus e dependendo de Deus eu posso sofrer qualquer coisa porque Ele já é suficiente por mim. A gente viu Lucas 14, né? Lucas 14, ele fala sobre aquele que vai sofrer, o discípulo que está pronto para sofrer, o preço de ser um discípulo, né? E é muito difícil, mas em capítulo 15, o próximo capítulo,
é o capítulo que ele fala todas essas histórias, essas parábolas, para mostrar o amor de Jesus, que vai atrás das pessoas, que vai sofrer pelas pessoas, que vai sempre buscar as pessoas. Por que que a gente pode sofrer? Porque nós temos um Deus que nos ama tanto que ele vai fazer qualquer coisa para nos alcançar. Esse é o ensino de capítulo 15, o próximo capítulo. Se Deus faria qualquer coisa para alcançar a gente, nós aprendemos com ele, nós somos discípulos dele, nós faríamos qualquer coisa para alcançar os perdidos, até sofrer para fazer isso. Então, a gente aprende aqui com Paulo sobre sofrimento e a importância de entender o sofrimento de todo cristão. Não é que a gente está buscando sofrer. Você não precisa buscar sofrimento. Tem pessoas que falam sobre isso. Não precisamos buscar sofrimento. Servindo Jesus, o sofrimento vai nos achar. Pode ter certeza. O sofrimento vai existir. Mas quando sofremos, é a prova de que a gente está fazendo por Deus e não por nós. A gente está fazendo com o coração certo, amando as pessoas e não porque isso vai ser bom para mim. Esse é o que a gente precisa buscar. Vamos falar bem rápido sobre as divisões do livro. Esse livro não é como outros livros que, como eu falei antes, ele está sendo mais emocional. Basicamente, ele está defendendo o seu ministério nesse livro. Ele começa os primeiros 11 versículos falando sobre a saudação que ele sempre faz. Desculpa, eu vou ter que ir de novo. A saudação que ele sempre faz, a ação de graças, nos primeiros 11 versículos. Depois, 12 até capítulo 7. Ele fala, capítulo 7, versículo 16, o final de capítulo 7, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Ele vai falar essa frase várias vezes, o ministério da reconciliação. Ele vai descrever como é esse ministério, como é de verdade. Não essa ideia que algumas pessoas levaram para eles, mas como é de verdade. E nisso ele vai defender sua integridade, de versículo 12 de capítulo 1 até versículo 11 de capítulo 2. Depois, começando em 2:12 até 6:10, ele vai falar sobre o seu ministério apostólico, descrevendo como é o ministério do Paulo. Ele fala várias coisas nisso. Ele vai falar a primeira parte de 1:12 até 2:11. Ele fala sobre os planos que ele tinha falado no final de capítulo no final de 1 Coríntios, que a gente tinha visto, não lembra? E por que ele fez isso? Em capítulo 2:12 até 6, ele vai falar sobre seu ministério e as coisas que ele está fazendo. Ele fala sobre que tipo de vitória que ele tem, a prova do seu ministério, a nova aliança que é mais gloriosa. Ele vai falar sobre luz, sobre sofrimento, sobre esperança, sobre dedicação, reconciliação, aprovação. Tudo isso que vai mostrar o seu ministério como apóstolo e para provar que ele é um apóstolo. Depois de 6:11 até 7, até o final de capítulo 7, ele vai fazer pedidos a eles. Então, ele vai pedir para abrir seus olhos, pedir para ser separado do mundo, e que eles podem confiar no ministério do Paulo. Capítulo 8, ele começa a falar até o final de capítulo 9, capítulos 8 e 9, ele fala sobre a oferta para Jerusalém, que ele tinha falado em 1 Coríntios também, mas ele fala de novo aqui. Ele vai falar sobre a igreja de Macedônia, que deu uma oferta grande, mesmo sendo pobres. Ele fala sobre a base da sua exortação, por que ele pode falar essas coisas. Ele vai falar sobre os mensageiros que vão levar esse dinheiro, e
ele vai falar sobre a importância de dar liberalmente, dar, né, muito, e a importância disso. Isso dentro do contexto de sofrimento para ser um apóstolo, né? Então ele vai falar sobre isso e depois, capítulo 10 até o final do livro, ele fala sobre sua autoridade como apóstolo. Ele vai mostrar que ele tem autoridade sim. Então ele mostrou seu ministério, ele mostrou a importância de ser um sacrifício, ele mostrou que essa igreja tem a oportunidade de fazer isso com dinheiro, para mostrar o amor verdadeiro para a igreja em Jerusalém. E depois ele fala sobre sua autoridade como apóstolo, e ele vai defender que ele tem isso depois de ensinar sobre, né? Então, ele vai explicar sua conduta em capítulo 10, ele vai mostrar seu orgulho em capítulo 11, até a metade de capítulo 12, até versículo 13 de capítulo 12. Isso ele vai mostrar o que ele sofreu, e comparar isso com os seus adversários, os outros que chegaram falando que Paulo não é apóstolo. Então ele vai comparar o ministério dos dois, e Paulo vai mostrar que ele tem um ministério de sofrimento. E depois, no final, ele vai terminar o capítulo 12, começando em 14 até o final de capítulo 13, dando essas últimas advertências. Então esse vai ser o livro, fala bastante sobre o ministério de Paulo, e por isso que é bem legal ver a forma que Paulo traz essa mensagem usando a vida dele, não só ensinando sobre, mas mostrando que ele vive esse exemplo. E por isso que eu gosto muito desse livro. Eu vou tentar continuar fazendo como a gente fez em 1 Coríntios, fazendo cada capítulo entre 45 minutos e 1 hora, mas vai ser difícil, porque tem muita coisa aqui. Eu gosto muito de refletir. Não é que eu gosto, mas eu penso que é muito importante refletir sobre essas coisas. Então, vamos lá, vamos parar esse vídeo e a gente já começa capítulo 1, tá bem? Deus abençoe.